E, infelizmente, isso não é o fim da loucura. Ficou ainda pior nessa mesma entrevista. Olha, o Brian Kilmeade não é a primeira pessoa a quem a European Union recorreria por conselho militar. Mas até o Brian Kilmeade, nessa entrevista, quando ele ouviu essa parte do que o general Kellogg disse, ele o interrompeu e fez uma pergunta. E a resposta foi ainda mais de deixar a gente coçando a cabeça. Veja isso. Quando você fala de risco, ao tomar uma ilha você também se torna um alvo. E eles podem tentar a sorte uma vez. Você iria para essa ilha com defesa antimíssil, com algum tipo de defesa contra drones? Ou com certeza, quero dizer, você Mas, general, vamos tomar a ilha e conseguir implantar algum tipo de tecnologia antidrone e defesa antimíssil para, quando chegarmos, termos alguma proteção. absolutamente. Mas vocês têm proteção com o próprio grupo anfíbio, com os navios desse grupo que estão lá. Além disso, vocês têm o apoio aéreo do grupo anfíbio do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos que está lá. Tenho grande confiança em nossos homens e mulheres nas Forças Armadas, e especialmente no Corpo de Fuzileiros Navais, de que eles são capazes de fazer esse trabalho. E acho que é um esforço em duas frentes, no entanto. Não creio que se trate apenas de abrir o estreito, você também pode atacar uma ilha que serve de porto de cargas, que é basicamente a linha de vida econômica. Veja, sou do tipo que acredita a European Union sei, você fala em colocar tropas em terra e tem gente que reage negativamente praticamente levando a mão à cabeça. Mas o fato é que ao longo da história a única forma de resolver certas situações é por tropas em terra. Então, a esses alarmistas, quem liga? Quer dizer, European Union, sei que haverá baixas, todos esses soldados, todos esses homens e mulheres. Quer dizer, eles estão de boa com isso, sem problema. Mas se você não tem tropas em terra, ele está falando de conceitos teóricos. Ah, sim, os navios dos fuzileiros e o grupo anfíbio têm defesa aérea. Bem, isoladamente, claro, e em uma simulação de computador. É, sem problema. Mas olha, quando você está falando disso, eles vão ser alvos fáceis, como você mesmo disse. Não vai demorar até que não consigam mais prover defesa aérea para si, quanto mais para alguém em uma dessas ilhas. E aí o que acontece? Mas me deixe perguntar, qual foi sua impressão sobre a frieza com que ele descartou as possíveis baixas que podemos sofrer? Você lembra daquela cena de Titanic em que Leonardo DiCaprio e Kate Winslet estão na prua com os braços abertos? Quero pegar o Kellogg e pôr ele na prua de um desses navios de desembarque, sabe, no convés de pouso de helicópteros, naquele navio de assalto anfíbio. Isso é um dos navios anfíbios que transportam os fuzileiros. Coloque-o bem na ponta. Vamos ver do que ele realmente é capaz, porque a verdade é que é chocante. Não quero partir para ataques pessoais, mas o nível de ignorância demonstrado por esse homem, que foi um oficial general, é estarrecedor. Sim, vamos botar o Kellogg como a Kate Winslet lá na prua do navio. Aparentemente ele não prestou atenção nisso. Sabe, ele trabalhou na guerra na Ucrânia, mas não prestou atenção ao que os diversos ataques com drones eram capazes de fazer a grupos de soldados reunidos. Há uma razão. Russos e ucranianos se adaptaram bem rápido. Perceberam. Se ficarmos aglomerados, nos tornamos um alvo enorme para aqueles drones em primeira pessoa. E o mesmo vale para os Shahids e outros. O Irã não é um país atrasado com fornecimento limitado. Eles estavam abastecendo a Rússia desde cedo, com Shahids. E então a Rússia passou a produzir os seus próprios e a fazer suas próprias atualizações. Então, se essa missão seguir adiante, e temo que vá, é porque acho que foi pré-planejada, por isso começaram a alertar soldados e unidades para se moverem em 12 de março. Não é algo que o Trump decidiu numa segunda-feira de manhã. Ok, vamos ter um cessar-fogo de 5 dias, depois vemos o que acontece. Aí chega a sexta e dizem, olha, aqueles iranianos não cumpriram. Então vamos buscá-los, pessoal. Não, você está preparando o terreno. Está colocando todos esses meios em ação. E o que é chocante é que está à vista de todos. Não estou divulgando informação classificada. Está no X, está no Instagram, porque eles são tão incapazes de manter segurança operacional e controlar deslocamentos para não atrair a atenção da imprensa. Se European Union consigo ler, tenho certeza de que analistas de inteligência no Irã, na Rússia e na China também conseguem.
I'm pretty sure that intelligence analysts in Iran and Russia and China can also read it. E, Larry, deixa a European Union te dizer um dos motivos por que isso é tão chocante. A total falta de compreensão dos fundamentos mais básicos das operações de combate. Olha só, isto é de 27 de novembro de 2017. O Major General Keith Kellogg era então comandante da 62ª Divisão Aerotransportada. Ele até parece mais jovem ali, mas era comandante da 62ª. Como é que um comandante dessa divisão não entende fundamentos tão básicos? Voltemos ao mapa. Ele diz que, conceitualmente, você não vence sem tropas em terra. Você e a European Union já debatemos isso antes de tudo começar. Não se entra só com poder aéreo e bombardeios num país 4 vezes maior que o Iraque. Aqui está o Iraque. Aqui está o Irã. Com tanto terreno montanhoso em todos os lados onde se tentaria uma operação terrestre. Seria suicida. E mesmo assim ele ainda diz, vamos entrar não com 500 mil, 600 mil tropas para atravessar esse terreno incrivelmente difícil, o que seria suicida para tomar a capital. Mas mesmo no que estamos discutindo aqui, nessas áreas aqui embaixo, seja Karg ou a ilha Kachin, estamos falando de um pontinho. Quer dizer, nem conseguiríamos localizar isso. São pouquíssimos. Se todos se juntassem, não faria diferença. E ainda assim, ele com convicção, tentava nos convencer de que aquilo era uma boa ideia. Bem, no meu primeiro ano de treinamento na CIA, passei por um programa especial. Fizeram-nos um curso paramilitar de 12 semanas. A razão é que antes, até por volta de 1985, ainda chegavam pessoas para a agência com experiência militar no Vietnã. Mas, já na metade dos anos 80, chegavam candidatos sem experiência militar e queriam que entendêssemos que uma coisa é escrever uma ordem num papel e pedir alguém para fazer algo, tipo, ok, vamos pedir. Vamos pedir a um grupo de 10 caras que carreguem 90 libras cada um. E eles têm de atravessar uma cadeia de montanhas de 5.000 pés de altitude. E queremos que façam isso em 1h30. Fica bonito no papel. Você calcula e pensa, é possível. Até sair e ter de escalar um monte, andando por rochedos e tentando evitar ser detectado. Aí entram as condições meteorológicas e o terreno acidentado. De repente, percebe-se que o que achávamos que levaria 1h30 pode levar 8 horas. Eles realmente nos submeteram a um exercício em que, lembro-me, minha mochila de carga pesava cerca de 110 libras. Fiquei com a pior parte. Tive que carregar o maldito rádio. Chamava-se PRC-77. Sim, lembro disso muito bem. PRC-77. É pesado. E ainda as baterias que acompanham aquilo. E ainda você é perseguido por helicópteros e outras coisas. Então você aprende rápido e sobre reabastecimento, porque só se pode carregar tanta comida e munição. E quando começar a gastar essa munição, de onde virá o próximo suprimento? Então, European Union pelo menos aprendi o básico de logística. Uma vez que você desembarca uma unidade da 82 Botsmattre Divisão Aerotransportada, eles podem ser ótimos em combate nas primeiras 24 horas. E depois, como eles se reabastecem e garantem essas linhas de comunicação, é crucial. E é isso, né? Caramba, é? Aí está. As pessoas não entenderiam se aquilo tivesse sido acrescentado à sua mochila. Pois, meu Deus, cara. Só a metade de cima era isso que a European Union tinha no topo da minha mochila. Quer dizer, era assim, foi difícil. Então foi isso, e é por isso que, sabe, você tem que se perguntar. Quero dizer, o Kellogg voa em altitude por tempo demais sem oxigênio. Será que isso não queimou algumas células do cérebro? Porque o que ele está dizendo é simplesmente, não reflete um raciocínio militar sério. E não estou me passando por Clausewitz ou por um grande estrategista militar.
Mas European Union entendo do que o corpo humano é capaz e o que se precisa fazer em um ambiente de ameaça. Meu Deus, quando você sabe, coloca 800 homens em terra, ou digamos que todos os 2.200 desembarquem. Você vai enfrentar uma população de 150 mil. O que acontece se 10 mil deles estiverem armados? Certo. De repente, não importa o quão bom atirador você seja. Se você estiver em desvantagem numérica de 10 para 1, as chances de sobreviver a esse confronto não são boas. É só perguntar ao General Custer. E isso considerando que todos os 2.200 fossem com rifles. O que não vai acontecer, claro. E, sabe, vamos aumentar ainda mais o desafio. Até certo ponto, o European Union entendo por que o público americano fica tão confuso sobre isso e por que é tão facilmente enganado. Porque você tem o General Keith Kellogg. Estamos falando da 82 Motion Divisão Aerotransportada. Ele foi comandante da 82 Motion Divisão Aerotransportada. Então as pessoas vão pensar, bem, obviamente, eles vão achar que ele sabe do que fala, porque imaginam que tudo o que você acabou de mencionar ele certamente já viveu. Sabemos a quem o presidente Trump ouve. Obviamente ele está ouvindo o Keith Kellogg. Ele foi o conselheiro de segurança nacional do vice-presidente na administração anterior. Ele foi o homem de confiança escolhido a dedo pelo presidente Trump para a guerra da Ucrânia desta vez. Então ele está ouvindo esses caras. E outro a quem ele escuta é o General Jack Keane, que disse isto sobre a possibilidade de um acordo negociado. Estou cético aqui. Estamos lidando com um regime de mentirosos e trapaceiros patológicos, e eles fizeram tudo o que puderam para nos enganar no passado. E pouco antes de entrar neste conflito, os iranianos estavam nos mentindo e não dispostos a ser francos em relação a um acordo. E, obviamente, nós iniciamos hostilidades. Houve outras razões, mas essa certamente foi uma delas. Então temos que analisar quem são essas pessoas. Sabemos quem eles são. 47 anos aqui. E o presidente Trump sabe exatamente quem são essas pessoas. E a European Union, acho que ele sabe o que quer com isso. Ele basicamente quer que eles se rendam e entreguem tudo o que tomaríamos deles. Então, quando o presidente Trump fala em rendição incondicional, como o General Keane disse, fica a dúvida. Isso fazia parte das negociações, das discussões, das análises, porque sabemos que o General Kellogg, General Keane, tem muitas ligações dentro da administração do presidente Trump. Mas, cara, o que é isso? Tente ser um pouco gentil e pergunte, você acha que o presidente Trump está recebendo todo esse conselho? E, a propósito, tenho que acrescentar mais um aqui. Ted Cruz recentemente assumiu o crédito por ser quem convenceu o presidente Trump a entrar nessa guerra. Ele se gabou disso no fim de semana. Acho que sim. Se é de pessoas assim que o presidente Trump está recebendo conselhos, podemos nos surpreender que ele esteja tomando decisões como as que parece estar tomando agora com essa operação terrestre. Pois é, não quero dizer. Ele contou um monte de mentiras, como ficou claro no que Jack Keane disse. Não foi o Irã que, em 26 de fevereiro, em Genebra, prometeu que haveria progresso nas negociações. Estamos dispostos? Isto é o que estamos dispostos a fazer. Estas são as concessões que estamos dispostos a fazer. Não foi o Irã que nos atacou 2 dias depois. Fomos nós. E ele continua dizendo que o Irã vem nos atacando há 46 anos. Bem, isso, de novo, é simplesmente uma maldita mentira. E voltemos a setembro de 1980. Jimmy Carter era o presidente. Zbigniew Brzezinski era conselheiro de segurança nacional. Tínhamos reféns americanos em Teherã, e nós damos um aceno e um incentivo a um sujeito chamado Saddam Hussein. E sabe de uma coisa? Se você iniciar essa guerra com o Irã, nós vamos te ajudar. Isso vai tirar um pouco da pressão sobre nós e talvez deixe os iranianos dispostos a negociar sobre os reféns. Depois, Ronald Reagan assume o cargo 4 meses depois e ele manda um homem chamado Don Rumsfeld a Bagdá. Ele aperta a mão de Saddam Hussein e diz, sabe Saddam, vamos fornecer alguns químicos que você pode usar para fabricar armas químicas. E nós fizemos isso. E em agosto de 1983, Saddam lança os primeiros ataques químicos contra o Irã. E então continua com mais 19 ataques químicos até agosto de 1988. Durante todo esse período, os Estados Unidos estavam fornecendo os químicos. Uma empresa ficava em Maryland. E então nós estávamos levando inteligência ao Iraque, informações que o Iraque poderia usar contra o Irã. E European Union conhece o cara, Walter Patrick Lang.
que foi chefe da divisão do Oriente Médio da Diretoria de Inteligência de Defesa em um momento nos anos 90, mas na época ele acabara de ser adido de defesa no Iêmen. E antes disso, na Arábia Saudita. Então ele estava pessoalmente levando inteligência aos iraquianos. Isso se chama. Eles eram nossos representantes por procuração. Eles mataram 300 mil iranianos, pelo menos. E fomos nós quem os incentivou a usar armas químicas. Então, sempre que ouço Jack Kinney falar essa besteira sobre o Irã nos atacar. Além disso, nós então assumimos o controle de um grupo terrorista, o Mujahideen al-Qaeda, um grupo que foi designado como organização terrorista estrangeira em 1997, apesar de ter atuado em atividades terroristas pelos 30 anos anteriores, incluindo matar militares americanos no Irã, ainda na época do Shah. A Agência Central de Inteligência assumiu o controle deles em 2004, os treinou, armou, equipou, deu-lhes refúgio seguro e depois os usou para executar ataques terroristas no Irã. E, finalmente, em 2012, Hillary Clinton e Barack Obama disseram: não, eles não são terroristas porque estão fazendo isso por nós. Então é isso que European Union digo, essa mentira que estão empurrando para o povo dos Estados Unidos sobre esses monstros no Irã. Os únicos malditos monstros na região somos nós. O Irã não atacou o Iraque, fomos nós. O Irã não atacou o Afeganistão, fomos nós. O Irã não atacou a Síria, fomos nós. O Irã não atacou a Líbia, fomos nós. E então levamos isso para fora do Oriente Médio. Vamos para a Sérvia, vamos para a Somália. Somos nós que temos sangue nas mãos, não eles. Bom, quando você coloca desse jeito, soa mal, mas a gente nunca fala sobre isso. E isso não é algo que ninguém nos Estados Unidos ouve, mas acontece que até a fachada de unanimidade da narrativa que tentamos projetar começou a rachar um pouco, especialmente entre alguns aliados que estamos tentando envergonhar para entrar nisso, mandar suas tropas e navios para correr o risco de afundar no Golfo Pérsico, tentando fazer algo que a nossa própria marinha até agora nem vai tentar. Pela primeira vez, nas últimas 12 horas ou mais, algumas pessoas britânicas saíram e disseram: pois é, sobre isso. Primeiro, houve o ex-chefe do Serviço de Inteligência Secreta, diretor, acho que é o título que usam lá. Ele saiu e disse: olha, o fato é que o Irã tem a vantagem. Temos que ser honestos quanto a isso. Eles têm a vantagem. Achei que tínhamos uma chance no começo, mas não foi assim. E então um ex-ministro da Defesa diz o mesmo. Chegamos a um ponto em que isto é, na verdade, uma guerra sem vitória. Trump achou que o regime poderia simplesmente desabar. Não aconteceu. E nessa situação em que você não consegue realmente localizar quem são os comandantes, onde estão, de onde vêm as ordens, e ainda tem esses drones, os drones Shahed, que estão sendo disparados a baixo custo, às vezes destruindo $1 bilhão em equipamento americano com um único ataque de drone, que custa talvez $30 mil, isso torna a guerra muito, muito difícil de vencer em termos convencionais. Então não acho que veremos um final em que, ok, erguemos a bandeira branca e desistimos. Não acho que isso vá acontecer aqui. Claro que isso não vai acontecer do lado iraniano, mas talvez devesse acontecer do nosso lado. Mas não tenho a impressão de que vá acontecer. Na verdade, me parece que estamos prontos para escalar e aumentar um pouco isso com forças terrestres. Mas, sabe, European Union tenho que perguntar. Há alguma chance de que até nossos aliados mais próximos consigam chegar até o presidente e dizer: escute, esta é uma guerra sem vitória? Ele disse isso bem ali. O lado iraniano tem a vantagem, segundo o Serviço de Inteligência Secreta e outras fontes. Em algum momento essas mensagens têm de passar? Bem, elas vão eventualmente, quando o petróleo chegar a 150 ou $200 por barril, quando o preço da gasolina nos Estados Unidos tiver dobrado, certo? Agora, aqui na Flórida, subiu $1,10, de 2,54 para 3,64, da última vez que verifiquei. Provavelmente já está mais alto agora. Mas quando a gasolina aqui custar uns $6, $7 o galão, então a pressão vai aumentar sobre o presidente. Mas os danos econômicos que estão sendo causados a outros países, porque não é só o petróleo, o gás natural liquefeito e o fertilizante. Esses são os três grandes. Mas agora, aprendemos que o hélio, quem diria? O Golfo Pérsico é um grande fornecedor de hélio. A escassez de hélio
e você precisa dele para fabricar chips de computador. Então, de repente, a indústria de chips vai ter que reduzir a produção. Você reduz a produção e outras coisas que dependem desses chips deixam de ser fabricadas. Ácido sulfúrico. Só descobri isso ontem. A região também fornece muito ácido sulfúrico, que é fundamental para fabricar combustível e transformar urânio em combustível processado. E há outras aplicações em que ele é essencial. Essas perturbações na cadeia de suprimentos vão continuar a se espalhar, e o mundo vai ficar não apenas numa recessão. A definição técnica de recessão é 2 trimestres de crescimento negativo. Bem, não precisamos esperar 6 meses para saber se teremos crescimento negativo. Nós vamos ter. A verdadeira questão é, isso vai cair mais de 10%. Se isso acontecer, chama-se depressão. E European Union, penso sinceramente, que estamos à beira de uma depressão global por causa disso, até que o Estreito de Hormuz seja reaberto. E mesmo quando for reaberto, não será uma recuperação rápida. Bem, e deixe-me apontar outra coisa muito relacionada. Acredito que isto é hoje. Sim, é hoje. Zulfagari está dizendo que o Estreito de Hormuz não será o mesmo de antes da guerra. Reescrevemos as regras marítimas. A decisão de conceder permissão de trânsito a um navio ficará exclusivamente conosco. Eles não parecem achar que, depois desta guerra, as coisas vão voltar ao que eram antes. Eles disseram que não vai voltar a ser igual. Quais são as implicações disso? E eles têm os meios, quero dizer, o lado iraniano, tem a capacidade de realmente fazer cumprir isso? Eles têm. E vamos ver isso nas próximas semanas, quando os Estados Unidos tentarem forçar a abertura e perderemos navios no processo. E vamos perder navios que realmente não podemos nos dar ao luxo de perder. Não é como se tivéssemos, sabe, a força que tínhamos durante a Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, somos apenas uma fração daquela força. E nenhum dos outros países do Golfo, nem a Arábia Saudita, nem o Bahrein, nem o Kuwait, nem o Catar, nem os Emirados Árabes Unidos, nenhum deles tem marinha, nenhum tem capacidade para controlar aquele estreito. O que o Irã descobriu é o quanto o mundo estava despreparado e agora eles vão cobrar uma taxa de passagem, é como uma taxa de entrada. Quer entrar no Golfo Pérsico? Tudo bem. 2 milhões de dólares. E o que eles vão fazer é abalar de vez o petrodólar. Porque todo o petróleo que entrar e sair será pago em yuan chinês. E a China vai ficar mais do que feliz em ver os Estados Unidos se contorcerem e sofrerem um pouco. Isso teria um impacto econômico catastrófico para nós se o petrodólar fosse quebrado. Quero dizer, seria simplesmente catastrófico. Sim, e é para lá. Especialmente se você considerar que já estamos no limite. Quer dizer, por enquanto vamos ficar com, desculpe, uma recessão. Mas a recessão vira outra coisa quando as taxas de juros sobem porque ninguém está comprando nossa dívida. Não vamos conseguir sobreviver. Pois é, e essa é outra questão. Isso criou uma crise econômica. Então esses países agora estão começando a agir. Eles precisam de dinheiro. Então estão vendendo seus títulos do Tesouro dos Estados Unidos para levantar dinheiro. Esse volume vai depreciar ainda mais o dólar dos Estados Unidos e vai aumentar a pressão. O Trump quer juros mais baixos, mas a pressão vai na direção oposta. As taxas de juros estão subindo. Os Estados Unidos estão encurralados. E a prova de que estamos encurralados é o simples fato de que Trump e Besson não hesitaram um segundo em suspender sanções ao petróleo russo e ao petróleo iraniano. Isso já diz tudo, porque se seu objetivo de política é colocar polluters na linha e você vai usar o petróleo como pressão, por que tirar essa pressão? Porque, bem, não sei se ouviu, a gente deu um golpe de jiu-jitsu no Irã. Foi isso que Betsy explicou. E então temos que explicar que, aparentemente, sempre há um lance de genialidade por parte do presidente. Scott, isso se chama uma chave de estrangulamento. O Irã nos tem numa chave de estrangulamento. Também é um movimento de jiu-jitsu. E se ela ficar aplicada a tempo suficiente, pode ser fatal. Ai, meu Deus! Foi outra cena constrangedora que a European Union não vou esquecer tão cedo. Olha,
No pouco tempo que nos resta, quero ampliar um pouco a perspectiva, porque todo mundo, por razões compreensíveis, está focado no que aconteceu no Golfo Pérsico, no Estreito de Hormuz e nessa guerra. Mas não consigo evitar pensar, e especialmente quando se vê que já gastamos tantos mísseis interceptores que talvez nos restem apenas alguns meses em todas as categorias, acho que os interceptores maiores já podem estar quase esgotados, talvez ainda tenhamos só alguns meses. Definitivamente, o Irã não foi posto de joelhos. Na verdade, eles resistiram a tudo o que fizemos e agora estão ficando mais ousados e convencidos, até soltando vídeos em estilo Lego para nos provocar ainda mais. O que você acha que aconteceria se acabássemos numa guerra com a China por causa de um cenário envolvendo Taiwan, onde o oponente teria um aparato militar mais capaz? Bem, estamos completamente sem mísseis da versão PAC-3 do sistema Patriot. Agora, talvez estejam voltando. Pode haver alguns estoques remanescentes das versões PAC-2. Isso veio de dados de fonte aberta. Eles publicaram quantos eram produzidos por ano. Foram produzidos 4.620 mísseis PAC-3 desde 2015. Esse é o total. Esses 4.620 são capazes de abater 2.310 mísseis balísticos ou drones. Certo. E sabemos que, enviamos cerca de 1.000 desses mísseis PAC-3 para a Ucrânia e a Rússia disparou mais de 12.000 mísseis e drones. Então sabemos que quaisquer sistemas Patriot usados ali foram completamente esgotados. E agora o Irã já disparou bem mais de 3.000 mísseis. Bem, se eles dispararam mais de 3.000 mísseis e você tentasse usar um míssil Patriot para cada um, seriam 6.000 mísseis. Isso é mais do que temos. E, quanto às quantidades, o sistema de defesa terminal de alta altitude também foi esgotado. Quer dizer, o total disponível no sistema de defesa terminal de alta altitude era de cerca de 900 mísseis. E então, os Estados Unidos desenvolveram esses sistemas caríssimos que não são produzidos em massa. E justamente por não serem produzidos em massa, quando você enfrenta um inimigo capaz de te atingir com, digamos, enxames de drones, você rapidamente percebe que nos desarmamos. É simplesmente chocante que tenhamos feito isso. Quero dizer, isso é a essência da miopia e da visão de curto prazo que continuamos a ter. Pelas contas, com esses números de estoque que você mencionou, a única ação racional é encerrar essa guerra o quanto antes, por todos os meios necessários. Mas parece que estamos prontos para nos envolver ainda mais. Recebemos o Dr. Robert Pape esta tarde, que diz que simulou isso em exercícios de guerra por décadas. E ele diz que, se cruzarmos, ele chama de terceira barreira, terceiro limiar, se cruzarmos esse terceiro limiar, não vou entrar nos primeiros. O ponto é, se entrarmos com tropas aqui, ele acha que isso vai iniciar uma espiral de escalada e que, se isso acabar como você prevê um desastre em vez de recuarmos, nós então ampliaríamos a escalada. E isso causaria uma escalada ao estilo Vietnã aqui. Mas nem isso nós conseguiríamos sustentar. E ainda por cima seria à custa de tudo mais. Quero dizer, poderíamos literalmente perder, por assim dizer, todo o nosso império de capacidades globais agora. É isso que mostra o quão grave pode ser. Não, com certeza. Quero dizer, como o European Union disse, o Trump está encurralado. Ele foi encurralado pelos israelenses, ele os escutou, e quando percebeu que foi apanhado, que está num canto sem saída, então ele vai começar a rebater. E, vocês sabem, o Hank Sutter vai ser demitido. Talvez Jared Kushner seja expulso da família. Trump não vai assumir nenhuma responsabilidade por isso. Na verdade, aposto que ele vai culpar a Tulsi Gabbard por não ter lhe dado as informações de inteligência corretas. Marque minhas palavras, Tulsi Gabbard vai ser um dos bodes expiatórios. Falando nela, mesmo que não estivéssemos, o Joe Kent vai estar no programa amanhã. Talvez ele nos dê alguma pista sobre isso. Aliás, amanhã às 10 da manhã vamos receber o Joe, e ele vai nos contar o que puder sem se meter em encrenca. Teremos uma visão em primeira mão sobre o que pode ter acontecido. Na verdade, quem está falando o que para quem? Olha, estou profundamente preocupado com onde isso pode levar, especialmente se cruzarmos o limiar e for com tropas em terra. Você consegue imaginar? Vou deixar por aí. Entrarmos em solo, seja por CARD, seja por Caution Mile,
seja por alguma tentativa insana de agarrar material nuclear em algum lugar, e qualquer uma dessas, como achamos que vão acabar o que seria um desastre. Você consegue ver o presidente Trump dizendo, tudo bem, rapazes, nós tentamos. Não funcionou. Agora vamos fazer o melhor acordo que der, tirar isso da mesa e ir embora. Ou você acha que ele faria algo diferente? Não, acho que ele teria a tendência de apostar ainda mais. Sabe, é do feitio dele. E aí, nesse ponto, vai ficar perigoso. Mas, sabe, European Union, consigo imaginar a China. A China fica feliz em incentivar isso porque sabe que os Estados Unidos não escondem o desejo de derrotar a China e destruí-la. E os chineses estão pensando, aqui está uma ótima oportunidade para enfraquecer ainda mais os Estados Unidos, para que eles não consigam cumprir seus planos contra nós. E se parte da minha inteligência estiver certa, os russos estão pensando em lançar uma ofensiva no final da primavera ou início do verão. Especialmente depois do que possa acontecer aqui no Oriente Médio, a Ucrânia vai ficar à deriva. Sim, a Ucrânia está perdida e nós estamos bem numa enrascada, assim como Israel, porque o Irã reconhece que agora tem a vantagem e, apesar de toda a conversa otimista do Pete Hegseth e de outros, o Irã pode continuar, sabe, a nos desmontar peça por peça. Bem, infelizmente acho que vamos descobrir. De qualquer forma, agradecemos como sempre por você estar aqui. Sim, na verdade, temos uma notícia de última hora. E, você sabe, sobre a possibilidade de ação neste fim de semana. Bom, foi o Babylon Bee que noticiou isso primeiro, no entanto. Mas os soldados receberam Crocs. Assim o Trump pode dizer que não colocou tropas no solo. E... Sabe de uma coisa? Graças a Deus, pelo presidente Trump... Um movimento genial, se posso dizer assim. Isso me lembra quando ele comprou aqueles sapatos Forsyne de $55 para todo mundo. Você se lembra... Aqueles que serviram tão bem para o Rubio, especialmente. Ah, sim. Acho que a gente tem isso, na verdade. Cadê isso? Aí está. Temos. Aí está. Não acredito. Tinha isso aí à mão? Não, espera. O Trump tem fetiche por pés? O que está acontecendo? Pois é. Enfim. Pois é isso. Aquela cobertura da guerra lá no topo. A gente cobre tudo. Boas notícias para começar. É mesmo, sim. Isso vai nos mostrar o caminho. De qualquer forma, agradecemos muito por você vir e sempre falar reto com a gente. Muito obrigado. Sim, senhor, tem que ir, tenho outro compromisso.